Olá, crianças, bom dia! Hoje nós iremos estudar sobre português versus gramática. O nome do nosso assunto vai ser flexão do substantivo. Vamos lá? Todo mundo pega o livro de gramática a partir da página 96. Flexão do substantivo. Os substantivos, eles podem flexionar em gênero, número e grau. Mas, como é isso? O substantivo, quando ele vai flexionar em gênero, quer dizer que ele pode ser representado tanto da forma masculina como da forma feminina. Em grau, é no aumentativo e diminutivo. E em número, é singular ou plural. Na aula de hoje, nós vamos somente abordar a flexão desse substantivo quanto ao gênero e quanto ao número, tá certo? Os substantivos, gente, eles podem apresentar formas masculina e feminina. Se acontecer isso, é porque ele sofre a flexão de gênero. O gênero pode ser, como nós já falamos, masculino e feminino. A maioria dos substantivos, ele admite a flexão de gênero. Quando ele admite a flexão desse gênero, ele é chamado de substantivo biforme. Ou seja, aqui eu coloquei para vocês o quadro com exemplo. Nós temos um animal que é o galo. O galo, nós sabemos que é o animal masculino. Quando ele vai passar para o feminino, ele se torna galinha. O galo masculino, galinha feminino. Então, esses são substantivos, que houve uma flexão em relação ao seu gênero e ele é biforme, porque são duas formas representadas. Uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Mas também existem os substantivos uniformes, ou seja, que não admitem a flexão de gênero, que é o caso da girafa. Nós temos aqui a girafa, mas sabemos que essa girafa ela pode estar representando tanto o animal masculino quanto o animal feminino, certo? Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa questão desses substantivos uniformes, tá bom? Os substantivos epícenos, eles nomeiam determinadas espécies de animais e apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando especificamos o sexo, acrescentamos a palavra macho ou fêmea após o substantivo. Aqui nós temos o exemplo, a tartaruga. Eu não vou poder falar o tartarugo, porque não existe. Então, é a tartaruga fêmea e a tartaruga macho. Então, esse substantivo, ele não vai ter flexão. Vai ser a mesma palavra para representar tanto masculino quanto feminino. E eu vou acrescentar as palavras macho ou fêmea após o substantivo. Cobra é outro exemplo. Então, para especificar o seu sexo, eu vou botar cobra macho. Peixe é a mesma coisa. O peixe macho e o peixe fêmea, certo? Substantivos sobrecomuns designam homens e mulheres com uso de uma única palavra. Como assim, Pro? Aqui vocês viram Mônica e Cebolinha que estão casados. Então, Mônica é o cônjuge de Cebolinha e Mônica é a cônjuge de Cebolinha e Cebolinha é o cônjuge de Mônica. Então, a palavra cônjuge, ela pode estar relacionada tanto ao homem quanto à mulher. E temos aqui um outro exemplo que eu botei a pessoa. Nós vemos aqui a pessoa, nós estamos vendo um casal. Eu posso falar a pessoa está me referindo tanto à mulher quanto ao homem. Substantivos comuns de dois gêneros. Referem-se a homens e mulheres, mas o gênero é determinado a partir do uso do artigo. Aqui nós temos, como eu coloquei, o exemplo do motorista. Então, podemos, para fazer essa diferença, eu falo o motorista
e a motorista. Então, eu vou adicionar o artigo para eu saber se o substantivo ele está relacionado ao feminino ou ao masculino. Então, o motorista, a motorista. O artista, a artista. O fã e a fã. Existem também, gente, alguns substantivos que eles mudam de significado ao sofrer a flexão de gênero. Por exemplo, o capital, ele significa dinheiro, e a capital significa a cidade que cedia o governo. Um outro exemplo é o coral, que é um canto em coro, e a coral, que é uma cobra. Há ainda alguns substantivos de gênero incerto, ou seja, nomes que podem ser usados na forma masculina e na forma feminina e terão o mesmo significado. É o exemplo de personagem. Aqui é personagem. Pode ser Emília, pode ser Anarizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, mas todos são personagens, certo? E cólera. Sabiá, nós sabemos que é um pássaro, né? E a gente não precisa especificar o gênero, a gente não sabe, né? Fica incerto, a gente não sabe qual é o gênero certo. Aí nós vamos para a atividade da página 99. Primeiro, observe as palavras do quadro. Raio, raia, pinga, pingo, manto e manta. Agora responda. Letra A. Essas palavras são casos de flexão de gênero? Justifique sua resposta. Elas não são casos de flexão de gênero. Apesar da semelhança entre as palavras e da aparente flexão para a forma feminina, as palavras têm significados diferentes entre si. Letra B. Escolha um par dessas palavras e escreva o significado delas. E aí eu escolhi a palavra manto. Manto, veste ampla, de caudas e mangas, usada sobre a roupa para proteger o corpo. E manta é um tipo de cobertor. Esse significado foi retirado do grande dicionário Ross Online. Segunda questão. Passe as frases abaixo para o masculino. Letra A. A sogra de minha irmã é doutora. O sogro de meu irmão é doutor. B. A avó da minha amiga é alegre. O avô do meu amigo é alegre. C. A patroa da minha tia é costureira. O patrão do meu tio é alfaiate. D. No reino da fantasia existem muitas heroínas, rainhas, princesas, madrastas e bruxas. No reino da fantasia existem muitos heróis, reis, príncipes, padrastos e bruxos. A página 100 vocês irão fazer em casa sem o auxílio da Pro. Vamos agora para a flexão de números, certo? A flexão de números corresponde, gente, a se o substantivo ele vai estar no singular ou no plural. Na língua portuguesa existem dois números gramaticais. O singular, que indica um ser ou um grupo de seres. Por exemplo, raposa, vinhedo, uva. E aqui no caso, no vídeo, eu coloquei um cachorro. E o plural, que indica dois ou mais seres ou grupos de seres. Por exemplo, uvas, beiços, cachos ou cachorros. A flexão de número existe para determinar a quantidade do ou dos nome ou nomes que nos referimos, como nas palavras uvas e cachos. A flexão de número acontece de maneira em geral com o acréscimo da letra S ao final da palavra, mas a regra pode variar de acordo com a terminação do substantivo. Então, vamos agora aprender quais são as regras. Substantivos terminados em R, Z e S formam o plural com o acréscimo de "-es". Por exemplo, hambúrguer vira hambúrgueres. Juiz vira juiz, mês vira mês. Você viu que todas as palavras elas foram
foram adicionadas ao seu final a palavra és, a sílaba és. Terminados com vogal mais L, eles são substituídos por is. Por exemplo, hotel, se retira o L e coloca o is e vira hotéis. Caracol, se retira o L e coloca o is e dá caracóis. Animal, se retira o L e acrescenta o is e vira animais. Terminados em io. Os substantivos que terminam em io podem formar o plural de duas maneiras. Nas palavras oxítonas, o L é substituído por S, que é o caso de barril, que a gente tira o L e botamos o S, vira barris. Canil, a gente tira o L e acrescenta o S, vira canis. Já nas palavras paroxítonas, a terminação -il é substituída por eis. Aqui, réptil, a gente tira o L e bota o eis, vira répteis. Projétil, tiramos o L, acrescentamos o eis e vira projéteis. Substantivos que terminam com M terão a última letra substituída por NS. Por exemplo, item, tiramos o M e botamos o NS, vira itens. Atum, atuns. Homem, homens. Substantivos que terminam com ão podem ser flexionados de três maneiras. Com o acréscimo de S, que é o caso do órgão, a gente acrescenta o S, órgão vira órgãos, e irmão vira irmãos. A gente pode também substituir o ão por ões, que é o caso de melão, melões, vulcão, vulcões. E podemos substituir também esse ão por ães, que é o caso de alemão, alemães, guardião, guardiães. Há substantivos que mantêm a mesma forma, quer no singular e no plural. Nesses casos, selecionamos o determinante. Por exemplo, o ônibus, o substantivo ônibus vai continuar a mesma coisa. Então, nós vamos alterar o artigo. O vira os. O ônibus, os ônibus. O lápis, os lápis. Da mesma maneira, há substantivos que só aceitam a forma plural, como é o exemplo de férias, óculos, núpcias, olheiras, ourives, entre outros. Temos também substantivos, plural dos substantivos compostos. Os substantivos compostos não formam plural da mesma maneira que os substantivos simples. Eles são flexionados de acordo com a sua formação, não com a terminação. As duas palavras vão ao plural quando os substantivos unidos por hífen forem formados por. Se a palavra composta for formada substantivo mais substantivo, todas as duas será acrescentado S, como é o exemplo do tia-avó. Tia-avó vai virar tias-avós. Substantivo mais adjetivo. Carro forte vai virar carros fortes. Adjetivo mais substantivo. Má língua vai virar más línguas. Numeral mais substantivo. Terça-feira vai virar terças-feiras. Palavras que se repetem. Teco-teco. O que é que vai acontecer? Quando a palavra ela se repete, somente o segundo elemento que vai para o plural. Aí aqui temos teco-teco, vai virar teco-tecos. Pisca-pisca, pisca-piscas. Verbo mais substantivo, beija-flor, também somente o último, somente o substantivo que vai para o plural. O verbo não. Beija-flor, você sabe que beija vem do verbo beijar. Então, beija-flor vai virar beija-flores. Agora é com vocês. Página 101, página 100, página 105 e 106, vocês vão fazer aí, tá certo? Em casa, e prestem bastante atenção. Beijos e espero que tenham entendido.